Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas. Hoje eu estou aqui para apresentar um projeto em Laravel. Eu sou um desenvolvedor Laravel há uns 3 anos mais ou menos. Estamos aí. É um projeto simples, é uma página de captura para uma campanha e o formulário que irá salvar e está no nosso banco de dados. Ele vai enviar e-mail para a pessoa com o e-mail que ela informou, vai enviar para uma ferramenta de marketing. E o que eu estou utilizando é Laravel 12 com a Inertia.js mais Vue. Basicamente isso. Temos algumas coisas que eu utilizei. Depois eu vou. Vai estar aqui no meu GitHub, tá explicado aqui no meu README e tal. Mas eu acho que eu vou pegando aqui que talvez seja um pouco melhor. E aí eu vou explicando basicamente. Temos formulário, temos login aqui em formulário de inscrição. Não é um foco aqui. Também não tem muita coisa que fazer. Esse aqui eu fiz mais por conta de dashboard e tal. Mas os dashboards são habilitados só para admin, que é um usuário que eu mesmo criei só para ele, né? Então, se eu quiser fazer aqui meu login como usuário, não vai ter acesso a nada. Mas é só eu fiz só para ter mesmo. Como administrador, eu consigo acessar aqui e ter alguns insights de dados de leads. Então, basicamente, os leads que foram criados, que foram atualizados, ó, dá para ver o que eu mexi, o que eu adicionei. Tem de delete também, aqui ó, de delete. Então, os dados foram anonimizados ou foram colocados como soft delete, vai estar para cá. Temos o dashboard aqui com total de leads, dos últimos 7 dias, quantos leads foram criados. O top 3 de origens de campanhas, então tivesse uma campanha por YouTube e WhatsApp, por aí vai. É mais ou menos só um testezinho de origens para a gente ter mais de um tipo, né? Vai que tem... Você está se cadastrando para uma campanha da Coca-Cola, estaria a Coca-Cola aqui também, entendeu? Mais ou menos essa pegada. Temos aqui um filtrozinho básico de datas. Vou pegar aqui dia 24/2. 24/2/2026 até o dia 3/2. 3/2? 3/3/2026. Aí eu aplico aqui, ele vai trazer só as datas que eu informei. Bem tranquilo, de boa. Dar uma resetada aqui. Eu posso pegar por e-mail também, se eu quiser só o joãozinho@gmail ali. Também ele vai trazer só ele. Posso pegar todas as origens. Só os de Google, só de Land, só de YouTube. E aí tem só o de YouTube. Posso trazer os dados também junto com as pessoas que foram excluídas. Esse aqui, ó, por exemplo, foi excluído e o dado foi anonimizado. Eu posso restaurar ele também. Posso trazer só o excluído. E é basicamente isso, só a parte de login aqui, que não é o foco aqui. E vamos para a parte que é o foco, né? Na campanha, quando você faz ela e envia-se, é feito 3 jobs por fila enviados e eles vão ser executados. Ele vai enviar para o gerenciamento de campanhas. No caso, eu estou utilizando MailChimp, poderia ser outro. Eu fiz mais ou menos aqui para esperar que tivesse mais. Por exemplo, deixa eu ver, em Services, Mail Providers, aqui ó. Então, basicamente, eu estou utilizando só MailChimp e o default não tem nenhum default. Mas se eu tivesse que utilizar outro provider de gerenciamento de campanhas, eu colocaria ele aqui. E aí eu falaria, ó, então essa campanha é para esse provider, aquela outra campanha é para o MailChimp, e aí a gente consegue ter esse controle. Por enquanto é só MailChimp mesmo, então ele vai ser enviado para lá. E nesses 3 jobs, eu vou enviar um para o MailChimp, então ele vai estar aqui para o gerenciamento da campanha. Eu tenho um job de webhook, então se quiser utilizar no front-end, aqui esse site
webhook.site, ele vai te dar uma URL, essa URL aqui, e você vai colocar no seu Envy aqui, e aí você consegue fazer esse teste, que aí, basicamente, na hora que eu clicar lá aí, ele fazer a requisição via API, para esse webhook aqui, ele vai ser inserido aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai fazer e aí vai ficar melhor de visualizar. E também eu utilizo o Mailtrap para pegar todas as requisições enviadas por e-mail, né? Então não preciso enviar diretamente para o e-mail que eu estou cadastrando lá, então fica mais fácil ter centralizado. E vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver um nome aqui. paulinho@gmail.com. Paulinho, o telefone dele, tem máscara aqui, eu vou colocar qualquer coisa. Um adendo também. No projeto eu fiz algumas coisas, por exemplo, honeypot, e esse trote para evitar spam. Então tem um campo invisível no honeypot que, se caso alguém estiver utilizando algum e-mail de ficar enviando diretamente vários e-mails, vários formulários, né? E esse campo estiver preenchido, quer dizer que não é uma pessoa normal, porque o campo está invisível, é impossível a pessoa conseguir, né, colocar um valor nela. E aí evita um pouco de spam. Tem o throttle também pelo middleware, que a gente consegue parar também. Estou utilizando o reCAPTCHA, que está aqui, ó, provido por reCAPTCHA do Google mesmo. E acho que é isso. Vamos fazer ele aqui. E ele está rodando aqui, ó. O primeiro, ele faz o dispatch, ele vai enviar o e-mail, depois ele vai fazer o dispatch do lead para os providers que tem e vai notificar o webhook. E aí eu tenho outra queue só responsável pelo provider específico. Como eu falei que eu estou utilizando o Mailchimp, então tem uma queue especificamente só para o Mailchimp. E aí ele envia para cá. Vamos ver se ele chegou aqui. O Paulinho. Ele aqui, ó, Paulinho Gmail. O webhook também foi aqui, ó, o Paulinho. E o Mailtrap também chegou o cadastro do Paulinho aqui. Então é basicamente isso o projeto. Eu também consigo deletar. Por exemplo, se eu quiser que o Paulinho saia do Mailchimp aqui, saia da nossa base, eu consigo pedir. Então, se o e-mail existir, vai receber a instrução para delete. Tá vendo? Confirmar aqui, ó, data delete confirmada. E aí o Paulinho não vai existir mais aqui na nossa base. Se eu vier aqui atrás do Paulinho, Paulinho não está mais aqui. Tá vendo? E é basicamente esse o projetinho que eu fiz aqui com Laravel 12 mais inércia mais Vue.js. Bem simples, mas tem algumas coisas bem legais. E eu consegui colocar aqui no Redmi um pouco mais de tudo que eu fiz. Inclusive esse Laravel Activity Log, que é o log de auditoria, que é essa parte de histórico aqui. Tem os roles, que eu falei que é dois tipos de usuário normal e um administrador. O dashboard, as páginas de filtros, aí tem a exportação aqui também, que eu esqueci de mostrar. Vamos lá. Se eu selecionar 2 aqui e exportar, ele dá aqui o XLS. É que eu não tenho nenhum programa para abrir, mas ele dá aqui os dois tipos que eu selecionei aqui. XLSX não vai abrir mesmo. Mas também tem uma parada que eu fiz, que caso eu selecione muito leads e ele ultrapassa um limite especificado, ele enviaria esses leads via e-mail para a pessoa. E aí, para a pessoa não ficar muito tempo esperando todos os leads, né, não ter aquela espera aqui, e aí ela enviaria via e-mail. Os meios providers que eu falei, por enquanto ele está usando só o Mailchimp, poderia ter mais, né? Como funciona, né, a sincronização? Eu crio o lead, eu envio a confirmação, tem, né, os jobs,
E depois tem o Sync Lead, que envia para a API. Que inclusive tem aqui ó, tem um banco de dados, uma tabela, que eu posso informar como está sendo esse envio, ó, qual foi o provider, se está sincronizado, se falhou e qual era o lead, né, que eu enviei. Aqui eu falo que eu tinha falado antes, que tem uma queue para os jobs normais e uma queue especificamente para o provider, que é assim que ele roda. Tem retry, caso o job dê erro, caso muitas chamadas recorrentes, caso a API pare de funcionar, circuit break também, falhando constantemente, ele para de fazer novas tentativas para não ter muito, né, a repetição. O status que eu acabei de informar, tem o status pendente, sincronizado, processando, dá aquele lead. A parte de observabilidade de retry, então temos aqui o log, tá vendo? E basicamente temos aqui a figura de como a arquitetura foi feita, né? Temos o webhook que eu informei aqui, caso para, né, parte de front. Tem um endpoint para exclusão de dados, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, o delete da campanha. Deixa eu sair. Caso a pessoa não queira. Cores, tem os testes de integração que eu fiz aqui também. Testes. Feature. Aí tem o export. De duplicar, não pode ter duplicado lead. Na hora de criar o lead, na hora de enviar para o job. Temos o backup automático também. A gente fez aqui ó, no console um comandinho para realizar ele. PHP Artisan Backup Dump. E aí ele pega todos os dados e faz um backupzinho. E aí acho que ele fica aqui em app backups. Então é storage app backups. Então ele tá aqui. Foi um tempo que eu fiz o último. E acho que é basicamente isso. Tem aqui também o monitoramento de filas, né? Quando der erro. E eu acho que é isso, basicamente. Muito obrigado e até mais.